o modelo biomédico ele dita a regra do que é deficiência hoje no Brasil, no mundo ainda, mas principalmente no Brasil, a surdez ela acaba entrando nesse polo. Entretanto, a comunidade surda ela tem uma característica muito específica, que a comunidade surda ela tem a sua própria língua, a sua cultura, e ainda há muita discussão se a surdez é uma deficiência ou ela é uma característica humana. Eu sou surdo sim, porém, até os dias de hoje, grande parte da sociedade discute muito sobre esse assunto e essa palavra, ela deixa muitas dúvidas com relação ao significado. O título do projeto, Surdo Sim e Daí, me faz pensar na ideia de que as pessoas podem ser surdas sim e de que isso não é um problema, de que utilizar a palavra surdo não é um problema. Algumas pessoas acham que utilizando o termo surdo está depreciando ou diminuindo a pessoa, mas esse título, Surdo Sim e Daí, me arremete à ideia de que é surdo mesmo, visto que é uma pessoa que não ouve, é uma pessoa que usa uma língua diferente para se comunicar, que é a língua de sinais, tem o direito de ser surdo e tem o direito de utilizar essa língua. Para falar a verdade, eu não me via como pessoa surda. E eu levei um tempo para perceber isso. Eu pensava que os surdos eles tinham que usar aparelho auditivo e que precisavam oralizar. Porém, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a ter contato com amigos surdos, com a comunidade surda em geral, e daí eu conheci a Associação de Surdos. E quando eu estive lá, eu fiquei um pouco assustada porque eu não sabia que isso existia e eu não conhecia aquelas informações. Então, à medida que o tempo foi passando, eu acho que foi mais ou menos entre os meus 19 e 20 anos, e aí então eu aceitei a minha identidade surda. Porque eu ficava em dúvida se eu era deficiente auditivo, se eu era surdo, eu ficava no meio disso tudo. E a partir desse momento eu tive convicção da minha surdez e de que eu tenho identidade surda. A gente precisa entender que é impossível a gente ter pessoas que sejam iguais. Mesma coisa com relação à pessoa surda. A gente tem pessoas surdas de diferentes formas, com diferentes realidades e com ideias a respeito da sua perda auditiva e da sua constituição subjetiva como pessoa, que são obviamente diferentes também. Então, como nós todos somos diferentes, as pessoas surdas também são. Nós temos pessoas surdas que se veem como deficientes auditivos, quer dizer, elas se assemelham ou se veem de forma semelhante às pessoas ouvintes e que então a partir deste lugar elas têm uma perda auditiva que as coloca numa outra condição, mas a gente também tem pessoas surdas que não precisam deste lugar da audição para se referenciarem no mundo e por isso então elas se veem de uma forma diferente. E dentro disso a gente tem um leque de variedades e de constituições que são subjetivas pelas experiências que as próprias pessoas têm. O que falta, na verdade, na sociedade é informação. As pessoas às vezes pensam que nós somos deficientes auditivos ou que chamar de surdo é uma outra coisa. E existe uma diversidade, né? Existem pessoas autistas que são surdas, existem também pessoas com alguma deficiência física ou deficiência intelectual que também são surdas. Então falta informação para a sociedade entender. A gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos passar essa informação do significado do que é uma pessoa surda. Que as pessoas surdas, elas utilizam uma língua de sinais. Essa informação precisa ser passada porque as crianças surdas elas precisam fazer a aquisição linguística desde tenra idade. E também as diversas pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Seja DA, seja surdo, autista, enfim, existe uma diversidade e essas informações elas precisam ser passadas. Isso é muito importante. Eu sou surdo.
E isso significa que eu sou muito feliz em mostrar a todos que eu uso a língua brasileira de sinais, porque desde pequeno eu cresci convivendo entre pessoas surdas, adquiri essa língua, uma identidade surda, e assim eu fui caminhando. E até os dias de hoje eu sou dessa forma, eu sou surdo. Se dentro da área de saúde a gente tem uma preocupação em cuidar da saúde da pessoa, com relação à pessoa surda, a gente tem o desejo de oportunizar condições para que ela seja vista. Então, são alguns paradigmas que precisam ser cortados relacionados à área de saúde, como, por exemplo, a visão de que a pessoa surda tem debilidades ou tem características que são específicas a ela em virtude da surdez. Isso não existe, isso é muito mais do entorno no qual ela vive do que propriamente relacionado às questões auditivas que ela tem. Eu tenho um sentimento muito ruim, porque é muito complicado conviver em sociedade quando as pessoas não reconhecem os surdos, e isso nos ocasiona diversas barreiras, como em lojas, em bancos e em diversos locais onde não existem intérpretes de sinais, e até hoje a gente tem que ficar se adaptando a esses conhecimentos. Porém, os surdos precisam de acessibilidade, de intérpretes de língua de sinais. Infelizmente, essas barreiras ainda existem até hoje. Eu espero que no futuro isso seja melhor. E a dificuldade principal que eu imagino, embora não seja o meu campo de fala por não ser surdo, mas por ser pessoa com deficiência e por ter estudado um pouco sobre isso, é muito da dificuldade de aceitação da família da pessoa surda. Porque no meu caso eu nasci com deficiência física. Então quando eu nasci as pessoas viram que eu tinha algo. No caso da surdez, às vezes isso não é perceptível se não fizer os exames corretos. E quando se descobre isso, ainda tem uma pressão externa de que aquela pessoa surda precisa se adequar a uma norma da sociedade e não talvez essa família e a sociedade aprender a lidar com aquela diferença, com aquela necessidade específica daquela pessoa. Então isso ainda eu acredito que seja um tanto mais difícil por não ser algo palpável de forma tão rápida. Porque quando você trata a surdez como deficiência, você está reduzindo todas as pluralidades culturais que vêm da surdez. Então, a cultura, a língua, no caso do Brasil, a Libras, ela é uma incapacidade da nossa sociedade. A nossa sociedade não fala Libras. É a nossa língua oficial, mas a gente não fala Libras. Será que se nossa sociedade falasse Libras, desde o ensino fundamental, médio, essas pessoas surdas elas seriam entendidas como deficientes?